Às 3h17 da manhã, em um trecho isolado da BR-16, 3 caminhoneiros diferentes passaram pelo mesmo quilômetro. Nenhum deles se conhecia. Nenhum sabia que os outros estavam ali naquela madrugada. Mas todos descreveram exatamente a mesma coisa. Uma figura parada no meio da pista. E o detalhe mais perturbador: ela parecia estar esperando que alguém passasse. João tinha 22 anos de estrada. Não era novato. Não era impressionável. Ele já tinha enfrentado assalto, neblina fechada, pane elétrica e até incêndio de carga. Mas naquela madrugada havia algo diferente no ar. A serra estava silenciosa demais. Sem vento, sem insetos, sem caminhões na direção contrária. Só o som constante do motor e dos pneus cortando o asfalto. O relógio marcava 3h16. Ele lembra porque olhou para conferir quanto faltava para o próximo posto. Foi quando viu uma silhueta no meio da pista. Parada. Não fazia sinal. Não pedia ajuda. Não se movia. O farol alto iluminava a parte inferior da figura, mas o rosto parecia engolido pela escuridão. João pensou que fosse alguém tentando assaltar. Reduziu a velocidade. Piscou o farol. Nada. A figura não reagia. Quanto mais ele se aproximava, mais estranho ficava. Ela era alta demais, os braços longos demais, e havia algo errado com a postura. Como se o corpo estivesse levemente inclinado para frente, em um ângulo que não parecia natural. Quando estava a poucos metros, João tomou uma decisão rápida. Virou levemente o volante e desviou. O caminhão passou ao lado, e naquele segundo ele teve certeza. Não havia rosto. Era como se o rosto estivesse completamente escuro. Sem traços, sem olhos, sem nada. Ele sentiu o estômago gelar. Olhou imediatamente pelo retrovisor. A pista estava vazia. Respirou aliviado. Mas 2 segundos depois, algo surgiu no espelho lateral. Correndo. A mesma silhueta. Acompanhando o caminhão. E correndo rápido demais para ser humano. João acelerou instintivamente. O motor respondeu. O rádio começou a chiar sozinho. Um chiado alto, metálico. Ele tentou desligar, mas no meio do ruído veio uma frase, baixa, quase misturada ao som. Você não devia ter passado. O chiado cessou. Silêncio total. Quando João chegou ao próximo posto, estava tremendo. Contou para 2 motoristas que estavam ali. Um deles ficou em silêncio. O outro empalideceu. Porque 40 minutos antes, ele tinha passado pelo mesmo lugar. Mas a segunda história é ainda mais estranha. Porque o segundo caminhoneiro não desviou. Ele passou por cima. Carlos vinha cerca de 40 minutos atrás de João. Mesmo trecho. Mesma madrugada. Mesma serra. Ele percebeu algo diferente primeiro pelo reflexo no asfalto. Uma sombra que não combinava com a iluminação do farol. Quando levantou o olhar, a figura estava ali, parada no centro da pista. Carlos não acreditou. Pensou que fosse uma tentativa de assalto. Ao invés de desviar, decidiu acelerar. Se fosse alguém tentando bloquear a estrada, sairia do caminho. Ele manteve o volante firme. 90 km/h. A figura não se mexeu. O caminhão atravessou exatamente onde ela estava. Carlos esperava um impacto. Um som. Um tranco. Mas não houve nada. Nenhuma vibração. Nenhum ruído. Só silêncio. Então, o painel apagou. Faróis apagaram.
Motor silenciou. Escuridão absoluta. Por 2 segundos que pareceram longos demais. Quando tudo voltou, o caminhão ainda estava em movimento. Mas o relógio do painel marcava 3h17. Exatamente o mesmo horário. Ele tinha certeza que já tinham se passado vários minutos. O GPS mostrava que ele estava parado no mesmo quilômetro havia 12 minutos. Mas ele nunca tinha parado. Carlos sentiu algo gelado escorrer pela nuca. Olhou pelo retrovisor. Nada na pista. Mas no canto inferior do vidro traseiro havia uma marca. Como se uma mão suja tivesse sido pressionada ali por fora. Ele não parou. Só foi falar disso dias depois, no grupo de caminhoneiros. Então alguém respondeu, dizendo que tinha sentido algo dentro da cabine naquele mesmo horário. O terceiro caminhoneiro não viu nada na pista, mas sentiu algo entrar com ele. Arcelo cruzou o mesmo trecho às 3h17. Ele não viu figura alguma. A estrada parecia normal. Mas o caminhão começou a pesar, como se tivesse subido uma carga extra invisível. O motor ficou mais forçado. A cabine começou a esfriar. Não era sensação psicológica. Ele olhou o painel. A temperatura interna tinha caído 4 graus em menos de 1 minuto. O ar estava desligado. Então ouviu um som atrás do banco. Como tecido se movendo. Depois, respiração. Lenta, profunda. Marcelo não virou a cabeça. Não teve coragem. Continuou olhando fixamente para frente. A respiração parecia acompanhar a dele. Quando ele acelerava, ela ficava mais rápida. Quando ele diminuía, ficava mais lenta. Até que sentiu algo tocar seu ombro. Leve, frio, como dedos longos. O rádio ligou sozinho. Sem chiado, sem estática. Uma voz baixa repetiu: "Você não devia ter passado." Marcelo quase perdeu o controle. Segurou firme o volante e dirigiu até ver as luzes do próximo posto. Quando parou, 2 caminhoneiros estavam discutindo algo nervosamente. João e Carlos. Eles estavam descrevendo a mesma coisa. Mesmo quilômetro. Mesmo horário. 3h17 da manhã. Desde então, vários motoristas evitam passar naquele trecho da BR-16 nesse horário. Mas ninguém sabe o que realmente estava ali. E a pergunta permanece. Se você estivesse sozinho naquela estrada e visse alguém parado no meio da pista às 3h17 da manhã, você teria parado? Quer conteúdo que não pode no YouTube? Correla lá na descrição.